Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, quero explicar porque eu tô 2 dias sem gravar vídeos, tá? É porque atacou minha labirintite. E a minha labirintite, quando ataca, ela é muito forte. As coisas viram muito forte mesmo, então eu não tenho condições de fazer nada, tá? Até tomar banho é difícil. Segundo lugar, tá? Uma seguidora pediu para mim fazer coisas mais positivas, né? Sobre autismo e tal. Entendo o comentário dela, respeito e entendo. Mas, gente, assim, ó, o meu canal, os meus vídeos, eles são diários, tá? Então eu nunca vou fazer coisas bem positivas ou coisas bem negativas. Não. Eu vou fazer, falar e contar e falar e colocar no meu canal, nos meus vídeos, o que realmente acontece com o Gabriel, comigo, o que realmente eu sinto, tá? Eu gostaria mesmo que tivesse mais coisas, de repente, mais, né, alegres e positivas, né? Mas eu não posso, a gente tem que cuidar muito, gente, a gente tem que cuidar muito pra gente não romantizar, pra gente não, sabe, não mascarar, sabe? Eu acho que muito importante no autismo é a gente falar o que realmente é a verdade, nua e crua, entende? Eu sou dessa opinião, sabe? E senão acho que não tem sentido o canal, entende? Por isso que eu já coloquei nome de diário, tá? E mas não que eu ache o autista um inválido. Eu nunca falei isso, nunca, nunca, nunca. Até porque a gente vê, né? O autismo é uma coisa muito complexa, muito ampla, muito um autista um diferente um do outro, né? Conheço autistas que são. Já vi autista médico, já vi autista policial, já vi autista advogado, já vi autista formando família, tendo esposa, filhos, né? Assim como eu já vi autista que adulto, que não verbal, que usa fralda, que tem a mentalidade de uma criança de 3 anos, né? Então, por isso que eu sempre falo, o autismo é uma coisa muito complexa, muito ampla. A gente nunca pode comparar um autista com o outro, né? Falar, ai, mas ele, né, conseguiu e o outro não conseguiu, porque mesmo sendo autista, tem diferenças, né? Porque tem comorbidades diferentes, tem níveis intelectual diferentes, tem muita, muita, muita coisa diferente, tá? Mas, gente, tá. Fora isso tudo, assim, ó, eu tô bem chateada, assim, ó, tá? Sinto muito em não conseguir fazer um vídeo alegre de novo. Mas sexta, eu levei o Gabriel pra escola e era um horário diferente. Em vez de começar 1 da tarde, ia começar 10 para as 2. Porque acho que a professora do primeiro período, ela tinha um curso lá em Porto Alegre, então não ia ter, né, quem desse aula para eles. Então, sexta ia começar mais tarde. E daí, como ia começar mais tarde, a como escolar não pode levar, porque como escolar é 1 hora, né? Então eu fui com ele, tá? E nesse ir com ele e ser um horário diferente, daí já desregulou tudo, né? Ele entrou lá dentro e começou a chorar. Chorar, chorar, que queria ir embora, não sei o que e tal. E eu fiz de tudo pra convencer ele a ficar, porque ele não tava doente, nada, né? E não tinha acontecido nada, né? Nenhum bullying, nenhum professor xingou ele, teve conflito com nenhum professor, nada e tal, e nenhum bullying, nada, nada, porque a gente conversa bastante, eu tenho essa coisa de conversar com o Gabi, ele me conta as coisas, né? Então não tinha acontecido nada, né, e tal, de diferente. Era simplesmente porque era outro horário, porque a mãe tava ali, né? Que quando eu tô junto ele reage diferente, né?
Mas me chateou muito porque ninguém, sabe? Teve a monitora que ficou um pouquinho perto da gente e tal, mas ela ficou assim só olhando pra gente, sabe? Sem reação. Tinha horas que ela falava assim: Gabriel, me escuta, me escuta. E o Gabriel não olhava pra ela, porque o Gabriel tava chorando, tava de cabeça baixa e tal. E o Gabriel tem dificuldade de olhar nos olhos, né? E, ela acabou não falando, podia ter falado, porque não é porque não tá olhando nos olhos que não tá escutando, né? E tem diretora, tem orientadora, tem coordenadora, ninguém chegou perto, sabe, pra me ajudar, sabe? E pra de repente usar alguma estratégia pra me ajudar e tal, sabe? E no fim eu acabei indo embora com ele, sabe? Porque usei todas as estratégias que eu tinha lá e não tinha como. E mas eu fiquei chateada, sabe? Porque parece que a escola também não sabia lidar com a situação, sabe? Porque ninguém chegou perto pra falar alguma palavra pra mim, sabe? Sabe? Porque pra mim, pra mãe, é fácil jogar tudo nas costas da mãe. Não é assim, entende? E às vezes alguém de fora, o autista escuta mais. Porque a mãe, ele vai ser mais manhoso, ele vai ser mais, entende? Porque a mãe é o porto seguro dele. Então, de repente, outra pessoa poderia ter mais efeito que eu naquele momento, nessa situação, sabe? E eu não tive esse apoio, entende? E hoje foi outro dia difícil, porque ele falou que estava tonto. Eu falei, deve ser por causa do calor e tal, porque de repente ficou calor aqui de novo. Aqui no sul tá bem doido o tempo, um dia inverno, um dia verão, tá uma loucura, questão de clima. Eu falei, deve ser por causa do calor, e daí ele já ficou irritado, já gritou e tal, como se eu não acreditasse nele. Mas ele não tá doente, ele não tem febre, não tem nada, sabe? E é porque também eu sei que ele detesta ir à escola, né? E daí eu tava sexta, sábado, domingo, 3 dias sem ir, né? Quebra a rotina, quebra de rotina pra ele é muito difícil. E daí ele já me chama, fala que eu sou mau caráter, porque eu tô fazendo ele ir com dor pra escola. Mas eu sei que ele não tá com dor, eu conheço meu filho. Ele pode estar um pouco indisposto, mas não tá com dor. E ele tá com muita falta, sabe? Então, depois ele acaba rodando por falta, e daí. Quem é responsável é a mãe, né? Então, eu conheço meu filho e tal, né? E é bem difícil, gente, é bem difícil. Eu tô bem triste, sabe? Porque desde criança, gente, eu tenho muita. Eu sofri muito bullying na minha infância e adolescência, sabe? Até porque eu não tenho diagnóstico de autismo, tive meu diagnóstico de autismo só com 41 anos. Então, eu era cobrada como se eu não tivesse nada. Então, aquilo me machucou muito, sabe? Eu levei muito tempo, eu só fui fazer terapia com 15 anos, quando me deu uma depressão muito profunda, quando o meu cérebro não aguentava mais, mesmo que naquela época eu não tive um diagnóstico, mas meu cérebro deu um burnout e não aguentou mais. Então eu tive que parar, tive que tomar remédio, tive que ir psicóloga, mesmo que na época foi falado que era depressão profunda, sabe? Mas assim, e de repente por isso, meus seguidores, que eu aparento ser negativa, eu aparento trazer as coisas de um lado meio, ver as coisas de um jeito meio revoltante, meio revoltada, meio negativo, meio depressivo, porque eu não tive a terapia no momento certo, no momento que eu deveria ter, o acolhimento no momento que eu deveria ter. Eu sofri muito, muito bullying na escola, eu me lembro, sabe? Parece como se fosse ontem os bullying que eu sofri. Isso eu vou contar em outro vídeo, porque o vídeo está ficando muito comprido, gente. Então não dá pra. Eu vou falar mais sobre os bullying no próximo vídeo, porque é uma coisa que me destruiu muito, muito por dentro. O bullying destrói a gente de uma forma que vocês não têm ideia. No próximo vídeo eu vou contar sobre isso, para vocês terem um pouco de noção. Como destrói, tá? Curte, comente, compartilhe, tá? Um beijo no coração.